iremos falar sobre racismo estrutural. Essa aula é um pouquinho diferente, né? Para falar sobre esse assunto e sair um pouquinho do papel, né? Para conversar sobre isso, eu estou aqui com o meu amigo, o João, que ele é formado em filosofia e ele vai ajudar a gente a entender, né, desde o início, um pouquinho, né, desde o início, essa questão do racismo estrutural. Tudo bem, João? Tudo bom. Então, vamos falar um pouquinho com os alunos, né, sobre o que é o racismo estrutural. Tá, o racismo, como o próprio nome já diz, é todo preconceito relacionado a outra pessoa por etnia. E ele perpassa uma série de lutas de minorias, né? Quando a gente remonta a história do Brasil colônia, que é o Brasil que escraviza os negros e traz esses negros da África e faz a libertação desses negros, ele não faz uma libertação no intuito de igualdade, mas ele busca fazer uma libertação no intuito de atender à demanda das elites. No mesmo período que a princesa Isabel faz a libertação no Brasil, Portugal também estava fazendo a libertação dos seus negros, né, um pouco antes, mas ali mais ou menos no mesmo período. Só que Portugal, a coroa portuguesa o fez para conseguir mais apoio para resistir à monarquia e não passar aí para o movimento de república. A princesa Isabel, aconselhada por essa casa imperial, né, a Casa Real de Portugal, ela também faz esse movimento de libertação, né, tentando assim ter apoio político para resistir a esse movimento de república, né, essa revolução republicana, que foi mais tarde liderada pelo Marechal. Quando a princesa Isabel dita ali a Lei Áurea, há um grande problema, né? A Lei Áurea ela não faz nenhuma reparação para o negro. E como ela não faz nenhuma reparação para o negro, ela já solta esse negro que está saindo da senzala, está saindo ali das fazendas, né, da casa do seu senhor. Só que esse negro ele não tem terra para plantar, ele não tem dinheiro, ele não tem onde morar, ele não tem nada. E esse negro ele vai se sujeitar, né, a continuar nessa relação escravagista com seus senhores em troca de comida. E o que vai piorar ainda a situação desse negro, né? Porque eu não faço nenhuma política de reparação. Então o negro ele se vê marginalizado, ele se vê sem dinheiro, ele se vê sem terra para plantar e ele foge para as margens, ele foge para os morros, ele foge para as periferias, né? O periférico, o extremo, né, da sociedade, e ele sempre fica à margem. Quando a gente fala de racismo estrutural, ele vem de toda uma estrutura de Estado que olha o negro não como um cidadão comum, não como igual, mas sempre vai olhar um negro com uma visão de inferioridade, é como se o negro ele fosse inferior. Então a mulher negra ela tem que alisar o cabelo, o homem negro não pode usar o cabelo afro, né? Eu não posso ouvir rap. Então você tem uma série de coisas, tem esse preconceito, né? Muito, muito latente nas igrejas, nas escolas, e que vai descaracterizando toda uma identidade. Então o racismo estrutural ele perpassa todas as estruturas da sociedade, a escola, a igreja, o trabalho, o Estado, e ele impede essa igualdade, né, essa equidade de direitos para as pessoas negras. E isso perpassa a luta feminista, isso perpassa a luta LGBT, isso perpassa a luta de minorias, porque o embasamento de todas essas lutas ela está relacionada a uma questão de raça, uma questão de de um em relação ao outro. Então, né, deu um pouquinho aí de aula rapidamente de história pra gente, né? Então, o que aconteceu lá no Brasil, né, Brasil colônia ainda, né, da princesa Isabel, que é esse mito de ter libertado os escravos, né, até hoje, então, isso está influenciando hoje. Nós negros hoje somos influenciados pelo que aconteceu naquela estrutura. Sim, é isso, né? Hoje os negros são influenciados, não só os negros, os pardos também, né? Quando a gente fala de negro, a gente está incluindo todo o grupo de pardos dentro dessa situação, porque você tem o negro, que é o preto, que é o de pele retinta, o que tem traços negros de fato, e principalmente aquela pessoa que se enxerga como negro, né, que se entende como uma pessoa negra, e você tem aquelas pessoas que não são brancas, que sabem que não tem aí o padrão branco europeu, de pele clara, olho claro, traços finos europeus, enfim, mas que também não são negras, né? Porque teve uma política de embranquecimento da população, né, eugenia, que era misturar raças. Quando esses europeus vieram, a ideia era misturar raça para que esses traços negros eles fossem sumindo com o passar do tempo, para que toda a população fosse branca. Então sempre houve um projeto de eliminação de uma raça em detrimento da superioridade de uma outra raça. E toda essa estrutura de inferiorização do negro, né, o negro que sai sem dinheiro nenhum, o negro que sai sem nenhuma lei de apoio, nenhum assistencialismo por parte desse Estado,
ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à moradia, ele não tem acesso ao lazer, ele não tem acesso à escola básica, ele não tem acesso a nada. E aí quando você olha o homem branco da cidade, né, o senhor branco, o filho do senhor, principalmente o cara que tem boi, porque quem tem boi fazia universidade, né? Conseguia entrar na universidade, conseguia pensar, conseguia fazer arte, você vê quem ocupa esses espaços de poder, esses espaços de fala, até hoje dentro da sociedade, das empresas, na maior parte das escolas, nos comércios, se a gente for observar, principalmente quando a gente vai mais ao centro da cidade, são pessoas brancas. O negro ele sempre está no papel de gari, ele sempre está no papel de faxineiro, ele está sempre no papel de assistente, mas quase nunca, ou em um número muito menor, ele está no papel ali de protagonismo, de liderança. E a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso na novela, a gente vê isso no desenho, a gente vê isso na revista, a gente vê isso em todo lugar. O mundo reflete isso. Essa questão nos Estados Unidos, né, que lá também é muito forte, né? Sim. Então, a gente pode dizer que esse racismo estrutural, né, acaba ficando dentro da gente, né, no caso da sociedade, né? E a gente vai reproduzindo coisas sem perceber. Que lá de trás. Quando eu falo a gente, né, porque como eu sou negra, né, acabo também, às vezes, reproduzindo também, né, atitudes racistas ou falas, né, por conta desse racismo estrutural, né, como a palavra diz, é uma estrutura, então veio, né, lá de trás. Eu digo que de uns anos para cá, né, eu venho me policiando muito a respeito de palavras, atitudes, né. Até ontem eu resolvi pintar meu cabelo, fiz uma chapinha hoje, eu mesmo, né? Porque você falou do cabelo, né? Eu uso, todo mundo sabe, meu cabelo cacheado, black, afro, enfim, tem dia que eu nem penteio. Mas você também não pode ser obrigado a só usar o cabelo. Ó, você só pode usar o cabelo cacheado. Você usa como você quiser. Pode usar o cabelo liso, né? Porque... Então você sai de uma pressão, né, para outra pressão. Outra. É que não e é. você não vê isso nos brancos. Sim. Os brancos cortam o cabelo, faz permanente, alisa. Agora, negro, ou você só tem o cabelo cacheado, ou você tem que colocar trança, ou você tem que fazer isso. Eu acho que a gente pode fazer o que quiser com o cabelo. Como quiser, quando quiser. Eu vou lavar, vou voltar com o meu cabelo cacheado, porque é um trabalho danado manter cabelo de escova. Né? Sim. Como a gente vive numa sociedade brancocêntrica, né? Eurocêntrica, melhor dizendo, né, que tem um branco como centro, como referência, as pessoas elas sempre vão partir de uma visão branca. Se você for olhar as religiões de matriz africana, como a Umbanda, por exemplo, o secretismo é feito com os santos católicos, que a maioria são brancos. E eles fazem por dois motivos. Um, para esconder e continuar com a religião, né, com essa religião que eles trazem de África. E segundo, porque eles também têm fé nessa santidade católica, porque eles foram catequizados dentro dessa visão religiosa. Então, o branco, ele chega, ele impõe a sua cultura, e ele mata, ele elimina, ele causa o genocídio mesmo, né? A eliminação da outra cultura. É você perder as raízes com aquilo que você tem. E quando você fala da mulher negra poder usar o cabelo afro, o homem usar o cabelo afro, ouvir as músicas, adotar sua religião, suas vestimentas, suas cores, né? Não é que é uma obrigatoriedade, mas é uma liberdade de poder se usar. Porque dentro do padrão branco as pessoas não aceitam. Se uma mulher negra chega, em muitas empresas acontece hoje, em muitas escolas, universidades, com cabelo afro, as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas você está com esse cabelo? Mas não dá para melhorar este cabelo? É uma estranheza, né? Exato. Que o negro, as mulheres negras também, a gente conquistou esse lugar de, eu vou usar meu cabelo desse jeito, vou usar, né? E vem conquistando, né? Tá num processo. Essa conquista, porque antes tinha a imposição de você, olha, ser obrigado a alisar o cabelo, né? Ou você prende o seu cabelo. Isso é uma coisa muito complicada que ainda até hoje acontece, né? Meu filho estava com cabelo black, né? Também teve que cortar por conta do trabalho. Sim. Eu queria, então, só continuando sobre o que você estava falando sobre o racismo estrutural, toda essa segregação que aconteceu, os negros, eles também não tinham acesso, né, a qualquer lugar, né? Não tinham e não tem. Que nem as universidades, que todo mundo fala tanto das cotas, mas antes não existia negro, principalmente quando se falava em medicina, nessa, né, engenharia e odontologia. Isso também é algo estrutural? É estrutural. É estrutural porque o negro não ter conhecimento, não participar da construção do saber,
é muito importante como forma de dominação. Quando eu não tenho pensamento crítico, quando eu não consigo pensar politicamente, por isso que política é muito importante, né, dentro desse cenário. Quando eu não entendo todos os viés de direitos e deveres que eu tenho enquanto um cidadão, e aí isso enquadra todas as minorias. Aqui a gente está falando dos negros, mas enquadra-se todas as minorias. Quando eu não tenho esse espaço, é muito mais fácil eu não conhecer meus direitos, né, e continuar sendo preso em massa. A maioria dos presidiários hoje são negros ou pardos, não são brancos. O branco nem para cadeia vai, né? O negro não fez nada, é suspeito, ele fica preso e não aguarda o trânsito em julgado, por exemplo, né, que é o fim do julgamento. O branco não, o branco ninguém desconfia. E aí o negro ele não tem esse acesso. Haviam leis, por exemplo, na época do Rio de Janeiro, havia uma lei que as pessoas, eu estava até comentando com você antes, que as pessoas elas só podiam andar no centro da cidade calçadas. Só que os negros eles foram mandados, foram libertados sem nada, eles não tinham sapato. Como é que eles iam procurar emprego? Eles não podiam entrar, né? Exato, eles eram presos, eles eram escorraçados da cidade. Então como é que ele vai entrar para a universidade? Como é que ele vai trabalhar? Você entende? Ele vai continuar numa estrutura que vai explorar esse negro. Um atraso muito grande, né? Exato. Principalmente aqui no Brasil, né? Sobre a questão agora também educacional, né? Os negros também não tiveram acesso à escola, né? Tanto que a grande elite ia estudar em Lisboa, né? Exato. Nem tinha universidade aqui no Você Brasil, tinha universidade, né? mas as pessoas. Aqui a gente sempre teve aquela síndrome do vira-lata, o que é de fora é melhor. De 2002 para cá, que surgiram bastantes universidades federais, que a gente viu a qualidade das nossas universidades federais, a nossa escola pública, né? Principalmente as escolas da rede federal, as técnicas, que a gente passou a ter essa consciência do papel da universidade, mas ao mesmo tempo as pessoas meio que abrem mão disso, né? E é muito importante. E a questão das cotas, João? Fala rapidinho. Tá, comigo, as cotas. Por que foi tanto criticado? Parece que é uma esmola. Não é uma esmola, na verdade é o mínimo. Obviamente o movimento preto, o movimento negro, ele não quer as cotas, ele quer muito mais, ele quer que crie-se uma sociedade de equidade, que é diferente de igualdade. O que é equidade? Como eu tenho diferenças específicas dentro desses espectros populacionais, dessas pessoas, então eu tenho negros que têm mais necessidades, nordestinos que têm necessidades específicas, LGBTs que têm outras necessidades, a ideia é que o Estado me trate a partir dessas diferenças. Então, quando o Estado ele coloca a lei das cotas, ele traz as cotas, ele reserva 20% de todas as matrículas, né, de todos os alunos, de 100%, 20% desses alunos cotistas, que são negros, são indígenas, são pardos, enfim, tem uma série de critérios lá, eles vão concorrer todos juntos para esses 20%. Por quê? Eu não tinha uma representatividade de pessoas pretas que chegavam à universidade. Né? Eu, quando estudei filosofia, eu tinha um aluno preto na minha sala. Eu tinha 3 alunos negros na minha sala. E é raro. E numa universidade privada. E é muito raro. É muito raro. Na universidade que eu estudei tinha o de pardo, o resto era todo mundo branco. Então, assim, é uma universidade cara, uma universidade privada, vinculada a uma instituição católica e bem tradicional. Então é bem complicado. Quando você olha para essa realidade, você fala, realmente as pessoas elas não chegam até a universidade. Então quando você cria um mecanismo de cotas, não é que ele vai ser um mecanismo eterno, mas ele é um mecanismo para tentar diminuir essas desigualdades, garantindo o acesso mínimo dessas pessoas à universidade. E só para lembrar que essas cotas, né, porque parece assim, ó, 20% você entra, você tem que estudar, tirar uma nota. E é acrescido, né? Às vezes é mais fácil você entrar com 100%. Né? Sim. Mas você tem que estudar. Tem que estudar e tem que tirar nota. É porque às vezes, se eu entro com cota, eu vou concorrer só às vagas de cota. Então se eu entro lá com cota de pardo, eu só vou concorrer aquelas 20%. Então eu vou concorrer com aquelas pessoas que estão naquela cota. Se eu vou sem a cota, eu vou concorrer com as pessoas que estão nos outros 80%. Só que o que a gente tem que entender é, eu vou competir com um aluno que estudou lá no Colégio São Geraldo, no Morumbi, que fala alemão, inglês, francês, italiano, e um aluno que estudou, né, nesse ensino médio, e aí eu vou chegar, um cara que viaja a Europa inteira, um cara que tem acesso, que o pai é rico, que paga cursinho, e aí eu que moro no Capão Redondo, eu cresci no Capão Redondo também, moro no Capão Redondo, estudei a vida inteira em escola pública, como que eu vou competir com esse cara? Esse cara ele vai concorrer à medicina. Se você for olhar nas universidades públicas, medicina, direito, que são as áreas da saúde, que são as áreas que dão mais dinheiro, né, assim dizendo, ela é ocupada por filhinho de papai rico que chega com um carrão na faculdade. E não pelo preto, pobre, pelo periférico, né? Por quê? A gente não tem como concorrer. Então a ideia da cota é nos dar um acesso à universidade.
né? Fazer com que nós cheguemos à universidade. É um mecanismo para que nós acessemos essa universidade. Não é uma esmola, né, pessoal? Não é uma Além de esmola. ser uma reparação do que foi, né, do que Mínima, o Brasil fez, mínima, infelizmente continua fazendo, também a pessoa tem que se esforçar e tem que estar estudando, tem né? que tirar nota, porque tem vários critérios de desempate além da nota. Então Além eles da avaliam nota, tudo. lá, tem nota desde o fundamental, né? Que Sim. eles olham. E agora as universidades estão olhando muito isso, né? As notas, eles estão estudando parar de cobrar o vestibular e olhar as notas do ensino médio, seguindo mais ou menos o modelo americano. Eu olho que o aluno fez no ensino médio, mais uma entrevista, e aí de repente isso vira critério de desempate. Tem universidades que já cobram assim. Sim. Só pra gente encerrar aqui, João, você tá gostoso, mas não tem muito tempo, né? E sobre as falas e hábitos pejorativos, né? Ou seja, que foram incorporados na gente, na sociedade, por conta desse racismo estrutural. Esse racismo ele perpassa também a visão religiosa, né? Então o religioso via o negro, e havia uma linha teológica que defendia muito isso, né? Que falava que o negro era descendente de Caim, então ele era amaldiçoado. Então tudo aquilo que é negro é ruim. Né? Então quando eu falar não me denigra, né? Tipo, não levante falso, não minta sobre minha moral, eu falo denigra, né? Não me torne negro. Denigrir não me torna negro, não me torne negro, porque traz essa ideia de sujeira, de inferioridade. Aí eu separei outras aqui. A coisa tá preta, por exemplo. O que é uma coisa tá preta? Quer dizer que tá muito difícil, tá pesado? Exato. O serviço de preto. O que é um serviço de preto? Todo mundo sabe que é uma coisa. Há uma expressão que retoma um serviço ruim associado ao escravagismo, porque o preto escravo trabalhava, apanhava, mal comia, era um serviço difícil. E aí hoje eu repito isso: serviço de preto. Criado mudo, por exemplo, que a gente usa aquela mesinha que fica do lado da cama. Para quem não sabe, o criado mudo eram dois escravos, né, que ficavam do lado da cama do senhor a noite inteira segurando os objetos dele, não podia dormir. E muitas vezes esse criado mudo ele tinha a língua cortada, porque ele não podia falar. E a função dele era ficar em pé, ele trabalhava o dia inteiro, na roça, na lavoura, e à noite ele não dormia, ele ficava em pé a noite inteira do lado da cama do senhor segurando um copo de água e as coisas, ele não podia dormir. Então você tem uma série dessas palavras, né? Mercado negro, que é um mercado ilegal, lista negra. Então você sempre associa o negro com ilegalidade, o negro é a associação de coisas ruins, o negro ele sempre está no estereótipo de bandido, isso perpassa também a linguagem. Quando você olha um filme, uma série, Cor do Pecado, você olha uma série, por exemplo... Acho que é um elogio, né? E não é. Eu acho que pro negro não é. Quando você olha, por exemplo, numa série, o negro sempre é o bandido, o negro sempre é o ruim, é sempre o mentiroso, é sempre o faxineiro. Ele nunca tá numa posição de poder. A gente tá começando a mudar isso agora, mas a passos muito lentos. Mas ainda é pequeno. Mas ainda é muito pequeno, sim. Eu acho muito importante a representatividade, né, que a gente tem. Tava vendo um documentário com a Michelle Obama, né? Tem até na Netflix, para quem quiser assistir, é muito bom. E fala dessa representatividade que o Obama teve lá nos Estados Unidos, né, como presidente negro, e no mundo, né, que é um dos principais países, né? Então eu acho muito importante isso. Tem uma pontinha de orgulho assim de poder estar representando essas meninas negras como uma professora, né? Lá na escola a gente tem a professora Renilda, a professora Ana Francisca, o professor Ronaldo, né? Então assim, a gente fica super feliz, né, de poder representar, né, os negros que conseguiram, né? Galgando, a gente conseguiu ali esse espaço na universidade, por exemplo. Então, eu acho que a representatividade é muito importante na sociedade, né? O racismo ainda continua, né? Ainda falta muita coisa pro Brasil perceber, né, que existe, que está ali dentro da gente. Eu acho da gente olhar, porque eu fico me policiando a todo momento, né? Então, você, aluno, tem que pensar no que você fala, se vai ofender, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil não existe ninguém totalmente branco, né? Todo mundo tem uma miscigenação, como você falou, né? Então, às vezes, a gente também tem que pensar, falar, ô moreno, ô mulato, porque isso são palavras, né, que a gente chama de eufemismo, que a palavra eufemismo
suavizar, né? Então, como se ser negro fosse uma coisa ruim. Exato. Né? Não é ruim falar, minha professora de português, aquela negra, não é uma coisa ruim falar isso, né? Porque eu sou negra mesmo. Então não tá me incomodando. Os dogs latindo, porque a gente gravando em casa é assim mesmo. E é isso, João. Eu achei maravilhoso, tá? Espero que vocês, alunos, tenham gostado. Agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Queria que vocês gravassem um videozinho. Ai, professor, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Eu também tenho, tô morrendo de vergonha. Mas se você não aguentar, você grava um áudio, tá? Tipo um podcast, e manda pra mim. Tá bom? Então é isso. João, obrigado. Beijão. Beijo. Saudades, que logo, né, tudo acabe. Tá? Muito obrigado pela sua contribuição. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau.